Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante, baseado numa premissa de Einstein. Qual é? Deus não joga dados. A vontade divina e a ilusão do controle humano dessa vontade. Basicamente são reflexões sobre a fé, natureza, razão da tua crença pessoal, das nossas crenças pessoais. Bem-vindo a uma jornada, bem-vinda a uma jornada intelectual e desafiadora. Hoje nós vamos explorar uma das questões mais profundas da humanidade, a relação entre Deus, fé, razão e a busca por significado. Prepare-se para questionar suas crenças e refletir profundamente sobre a natureza da sua fé. Ou você ainda não está pronto ou pronta para dar o seu próprio testemunho e a razão da tua fé, conforme a passagem bíblica de 1 Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Veja que não está escrito fé, mas esperança. Bom, Albert Einstein, um dos maiores cientistas de todos os tempos, inclusive ele é um dos fundadores da universidade onde eu estudo, que é da Universidade Hebraica de Jerusalém, disse certa vez, abre aspas, Deus não joga dados, fecha aspas. Mas o que Einstein quis dizer com isso? Para Einstein, o universo era um lugar ordenado, governado por leis naturais e não pelo acaso. Se Deus não joga dados, ele também não vai jogar o seu jogo. Se Deus não joga dados, isso significa que Deus não está aqui para atender aos nossos caprichos, aos seus caprichos e desejos egoístas, ao que você produzir da sua boca como se fosse vindo da dele. Em vez disso, a relação com o divino é sobre algo maior e mais profundo. Imagine diversas religiões e culturas do mundo. A interpretação de Deus e da religião varia amplamente entre as culturas e as épocas. Algumas tradições veem Deus como um ser pessoal, que intervém diretamente na vida dos crentes, enquanto outras o veem como uma força impessoal ou um princípio universal. Mas e você? Como você interpreta Deus? É uma força que guia a sua vida? Ou uma entidade que você acha que pode moldar conforme os seus desejos? A gente tem uma visão clara de inúmeros líderes religiosos e políticos no decorrer da história e atualmente também. Ao longo da história, a religião ela tem sido usada como uma ferramenta de dominação e controle. Líderes religiosos e políticos muitas vezes utilizaram a ideia de um Deus pessoal para legitimar o seu próprio poder e manter a ordem social ou status quo. Reflita. Sua crença é uma forma de libertação ou uma ferramenta de controle? A fé deve iluminar o caminho para a liberdade ou ser uma corrente que nos prende? Nós sabemos que as traduções das escrituras, misturado com a própria cognição dos seres humanos, essas traduções das escrituras sagradas, elas refletem as interpretações e inclusive preconceitos dos tradutores. Isso é um fato. Além disso, a cognição humana é limitada e influenciada por experiências pessoais, pela própria educação, cultura, o que leva a visões distorcidas de Deus e da religião.
Como suas experiências pessoais moldaram a sua visão de Deus? Você está disposto a questionar essas visões e buscar uma compreensão mais profunda? Ou não? Fé, livre-arbítrio e a busca por um significado. Isso envolve todas as pessoas nos momentos de reflexão e meditação. A fé pode ser uma fonte de força e orientação moral, mas não garante resultados específicos ou favores divinos privilegiados, especiais, só para você, só para o seu grupo, só para a sua igreja, só para a sua vida. Não. Em vez disso, a relação com Deus pode ser uma jornada de crescimento e compreensão, onde nós buscamos, onde você vai buscar o seu próprio propósito e significado da tua vida. Por exemplo, quantas vezes já rezamos por algo e não houve nenhuma resposta, não houve atendimento, não fomos atendidos? Isso não significa que Deus não nos ouve, não, mas que os nossos pedidos muitas vezes não correspondem ao que Ele quer para nós. Em Mateus 6,10, o próprio Jesus ensinará: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observa que não é seja feita a vontade de vocês, nem minha, nem de ninguém, mas a dele. Isso nos lembra que a vontade de Deus é soberana e que devemos confiar no seu plano, mesmo quando nossos desejos não são atendidos. Deus não aceita ser manipulado na própria vontade dele. Se você pensa assim, pode parar, não vai funcionar. A nossa fé deve refletir essa compreensão. É importante lembrar que alguns tentam manipular a ideia de Deus para dar autoridade aos seus preconceitos, em detrimento do amor ao próximo, que é o mandamento máximo. Reflita, a sua fé promove o amor, a compaixão, a justiça? Ou é usada para justificar preconceitos e divisões? Sua fé é uma âncora que te prende ou uma vela que te guia? A busca por significado é uma jornada contínua, cheia de desafios e descobertas. Agora vamos questionar: qual é o teu papel? De você. Diante de que tipo de Deus que você acredita? Você acredita num Deus pessoal que atende aos seus desejos impuros e egoístas? Ou no Deus das Escrituras que pode ter e tem um plano maior para a humanidade? Reflita sobre a natureza da sua crença. Deus te escolheu e criou, ou você criou um Deus pessoal que atende aos seus próprios desejos? Claro que nunca, né? Normalmente não atende. É essencial distinguir entre um Deus que serve aos nossos caprichos e um Deus que serve e nos guia para uma vida de justiça, compaixão e vontade, na vontade dele, não na tua. Vamos atrás de uma espiritualidade mais autêntica e profunda. Deus não joga dados, também não joga o seu jogo e o jogo de ninguém. Deus não faz o jogo de ninguém. O jogo de palavras humanos é ridículo diante da sua grandeza. Essa reflexão nos convida a uma espiritualidade mais madura, onde a fé não é uma transação econômica, mas uma busca sincera por verdade, propósito e significado. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Pensa, reflita, use a sua inteligência e pare de usar o nome de Deus em vão. Pare de achar que Deus é o teu servo, é o contrário. Uma das opções que eu encontrei. Viu? Tchau!